Bom dia, sexto ano, tudo bem com vocês? Bom, hoje, dia 29 de junho de 2020, né? Nós estamos começando a nossa semana, última semana de aula antes das férias, né? Vocês vão ter um tempinho para descansar, sem ter que ficar acordando cedo para assistir aula. Mas hoje nós estamos tendo a nossa videoaula, né? Online, e vamos também, né? Depois da nossa videoaula, vocês vão. Tô dando uma introdução ao nosso próximo capítulo que nós vamos estudar, que é a respeito da Grécia Antiga. Professora, nós não estávamos vendo já a respeito da Grécia? Estávamos, mas agora nós vamos falar a respeito da Grécia Antiga, né? Nós vimos a cultura da Grécia e da cultura de Roma. Agora nós vamos ver especificamente sobre a Grécia Antiga, né? Vou pedir para que vocês peguem a apostila na página 276, né? Aqui nós percebemos, né, uma imagem a respeito da cidade de Atenas, né? Só tem mais ruínas, né? Mas nós percebemos as colunas, né, que sustentam os prédios, né? Lembra bastante, né, a atualidade, as casas bonitas que nós vemos, né, na nossa cidade, né? Bom, a civilização que se formou na Grécia Antiga era muito diversificada. As cidades gregas eram independentes e cada uma tinha a própria forma de governo. Quando fala independente, própria forma de governo, o que isso significa, professora? Significa que cada cidade tinha o seu representante politicamente, tinha suas próprias leis, a sua economia, o seu jeito de administrar o local. Eram cidades-estados independentes. Claro que cidades-estados independentes não é exclusivamente da Grécia Antiga. Nós vimos em outras civilizações que também tinham lugares que tinham cidades e estados independentes, né? Mas aqui na Grécia também era dessa forma. Neste capítulo, vamos conhecer as características de algumas cidades gregas da antiguidade, entre elas Esparta e Atenas, né, as duas principais. Vocês sabem me dizer quais são as principais diferenças e semelhanças entre essas duas cidades-estados, né? Bom, Esparta e Atenas, elas têm muita semelhança na questão da educação, né? Na priorização da educação dos jovens, né? Quando nós falamos de Grécia Antiga, nós pensamos na questão da filosofia, lembra que nós estudamos no capítulo passado? E nós pensamos bastante na educação. Eles priorizavam muito que os jovens fossem educados. E a questão também do esporte também. As duas têm bastante coisas em comum. Enquanto uma pensava mais no esporte para fazer o bem mais para a cabeça, para a saúde mental, a outra priorizava o esporte para conseguir se fortalecer mais, para o corpo ficar mais forte. Bom, aqui na página 277, né, nós vamos ver que aqui embaixo, ruínas de construções dos séculos V a.C., né, em Atenas, na Grécia, uma fotografia tirada em 2018. Deve ser muito bonito, né, a Grécia. Eu fico pensando, né, que deve ser muito... Nossa, deve ser lindo ir para lá, né? Aqui tem 3 questões, né? Na fotografia é possível observar as ruínas de Atenas, cidade onde surgiu a democracia. O que é democracia, pessoal? Democracia é um governo, né, onde o povo exerce a soberania, o povo que elege a pessoa que vai administrar o lugar. Ou seja, nós, aqui no Brasil, nós vivemos uma democracia. Por quê? Porque nós fomos votar, né, nos candidatos na época da política lá para ver quem que a gente ia escolher para administrar o nosso país. Então isso é uma forma de governo. E a democracia nasceu em Atenas, nasceu na Grécia Antiga, essa forma de governo que é a democracia. Aqui até fala, você sabe o que é democracia? Se vocês não sabem, pesquisem mais, tá? Democracia é isso, é uma forma de governo, né, onde o povo exerce a soberania e os cidadãos, né, que somos nós, é que elegemos as pessoas que vão dirigir o nosso país, né? Nós elegemos o prefeito, nós elegemos o vereador, nós elegemos os deputados, os governadores, o nosso presidente, quem elegeu foi nós, né? Ele não foi colocado lá, jogado lá, não. Quem elegeu foi o povo, né?
Por mais que uns gostem, outros não, mas ele foi eleito. Eleito democraticamente. Quando nós falamos democracia, é isso. Nós elegemos ele. Nós elegemos os governadores, os prefeitos, os vereadores da nossa cidade, entre outros. Em sua opinião, por que na Grécia Antiga se formaram cidades independentes? Por que vocês acham? Porque cada uma tinha sua forma de governo, né? Eram umas voltadas mais para militarização, quando nós falamos de Esparta, né? Esparta, ela era um pouco mais tradicional, ela era mais conservadora, ela tinha soldados, ela tinha cidadãos, né? Ela era um pouco diferente do que acontecia em Atenas, né? Então, as duas não se bicavam por conta disso, né? Cada uma tinha o seu modo de civilização, né? Apesar de estarem, né, assim, serem da Grécia, né? Mas é a mesma coisa, né? O que acontece, por exemplo, aqui em Maringá é o mesmo que acontece em outra cidade? Não, cada uma tem a sua, apesar de ter as semelhanças, mas cada cidade se desenvolve de um jeito, né? Nós podemos até observar isso durante a pandemia. Enquanto a Maringá, por exemplo, restringiu os bares, né? Fechou os barzinhos à noite, né? Para as pessoas saírem. Tem cidades que já liberou, que para as pessoas frequentarem pizzarias, lanchonetes, entre outras. Então, para vocês verem que cada governador, né, cada prefeito toma suas próprias decisões. Aqui em Maringá foi necessário que fechasse novamente os bares, né, por conta da pandemia. Na minha cidade natal mesmo, que é Paraíso do Norte, está tudo aberto. Os barzinhos, a pizzaria, tudo está aberto. Para você ver, as leis são iguais, mas a forma que elas vão sendo implantadas, assim, principalmente agora nesse período, cada governante, cada prefeito tem a sua autoridade e faz do jeito que quer. Na letra C, conte aos colegas o que você sabe sobre Esparta e Atenas. Essa é uma tarefa que eu vou deixar na plataforma para que vocês respondam, para que vocês pesquisem. Eu já falei um pouquinho, Esparta, um pouco mais a respeito da militarização, do exército. As duas têm em comum a questão do esporte, da educação entre os jovens. Mas vou perguntar quais são as principais diferenças entre Esparta e Atenas, que são as duas principais cidades independentes ali da Grécia Antiga. Bom, na página 278, nós vamos ver ali a formação da civilização grega, né? Nós vimos no capítulo 7, por volta de 500 a.C., a civilização grega já tinha muitos conhecimentos em diversas áreas. Lembra que eu falei para vocês a respeito da literatura? Falando de novo aqui da poesia, do teatro, a respeito das Olimpíadas, a respeito da democracia também, né? Já, da filosofia, da mitologia, ela já era da matemática. Nossa, os primeiros matemáticos, os primeiros historiadores, tudo já nasceu ali na Grécia Antiga. A Grécia é um dos berços, né, da sabedoria, né, da humanidade, né? O berço da humanidade dizem que é a África, mas o berço, acho que, assim, da sabedoria, dos conhecimentos, não que não seja a África também é, mas um dos principais, com certeza, é a Grécia Antiga, né, onde nasceu todas essas questões. Os antigos gregos, né, eles ocuparam vários territórios ao longo da costa dos mares mediterrâneos. Que nem, se eu não me engano, acho que é Esparta, não tem saída para o mar Mediterrâneo, já dá para vocês colocarem na questão. Aqui fala, os antigos gregos ocuparam vários territórios ao longo da costa dos mares mediterrâneos, Adriático, Jônico, Egeu, Negro e Mármara. Observe o mapa, observando o mapa, né? A gente percebe que os antigos gregos, eles ocuparam predominantemente áreas costeiras, né, do continente europeu, asiático e africano, né, as áreas da costa mais, né, que eles começaram a ocupar. Além de diversas ilhas também que eles foram ocupando cada vez mais. Isso indica que seu modo de vida estava ligado provavelmente a qual atividade? O que vocês acham? Quando eles vão ocupando a costa dos mares, né? Quais atividades provavelmente ligada a essa questão dos mares, né? Eu tenho para mim que são atividades ligadas à pesca, né? E à navegação, né? Eles navegavam, conquistavam territórios e para conseguir economicamente se sustentar também era a respeito da pesca. Aqui nós observando o mapa, né? A gente vai vendo, né? O que o mapa indica sobre a civilização da Grécia Antiga? O que vocês acham? Que eu acabei de falar para vocês. O mapa indica
Quais são os nomes das maiores ilhas que aparecem no mapa? Quais são as maiores ilhas que estão assim pintadinhas ali? Vocês vão colocar. Estudos arqueológicos indicam que a civilização grega começou a se desenvolver muito antes, por volta de 5.000 anos antes de Cristo. Vamos conhecer mais sobre esse assunto. Bom, aqui tem a reconstituição de objetos usados pelos primeiros habitantes da região da Grécia Antiga, sítio arqueológico de Díspilo, em Castória, na Grécia, né? Então a gente vê que foram encontrados, né, bastante questões arqueológicas também, né? É uma civilização muito antiga também, assim como as demais que nós estudamos, né? Então, essas questões eu vou deixar para vocês responderem na plataforma. As questões da página 277, né? Para vocês responderem também. Qualquer dúvida, vocês me mandem mensagem, me perguntem. Nós vamos ter a nossa aula online também, para nós tirarmos dúvidas a respeito do capítulo 7, né? Qualquer coisa, me mandem mensagem e até quinta-feira, ok?